Olá, gente. Então, oitavo ano, português, ainda terceira unidade. A gente vai trabalhar hoje um pouquinho de interpretação textual, né, gente? O livro de vocês, o livro Panoramas de vocês. Deixa eu abrir aqui a capa, né? Oitavo ano, Panoramas. Ele é um livro rico de textos. Então, a gente vai trabalhar com a página 176, ó, deixei aqui separadinho, 176 e 177 inicialmente, que é a crônica. Você já sabe, nós já trabalhamos esse gênero, que é a crônica, que vai relatar fatos do nosso cotidiano, basicamente, não é? Bom, então tem assim, claro que vocês vão dar uma pausa no vídeo, vão ler o texto inteiro, para depois a gente começar as questões de interpretação, que estão no livro de vocês. O título já sugere algo sobre, inclusive, aquilo que a gente vivencia, né? Porque a gente mora na cidade. Não é? Então, a gente mora na zona urbana. Bom, mas a gente precisa saber que história é essa. Inclusive, eu já tinha lido essa crônica, porque ele já apareceu nesse texto, já apareceu em outros livros, tá bom? Eu só vou começar a ler um pouquinho e vocês dão continuidade em casa, tá certo? Aí tem assim: papai, você deixa eu ter um cabrito no meu sítio? Deixo. E porquinho da Índia, e ariranha, e macaco, e 4 cachorros, e 200 pombas, e um boi, um rinoceronte. Rinoceronte não pode. Tá bem, mas cavalo pode? Não pode? O sítio é apenas um terreno. Observe que nessa parte da história, depois dela ter apresentado, né, alguns animais que o menino deseja ter em sua casa, imagine quantos de nós, né, já tivemos assim uma vontade de ter alguns animaizinhos, né? Alguns, eu pelo menos tenho um cachorro em casa e queria ter bem mais cachorros se eu tivesse espaço. Eu amo animal, né? Mas quantos de vocês não já pensaram: eu queria ter um papagaio? O outro: eu queria ter uma calopsita, né? Acho que esse é o nome, calopsita. E assim vai, porquinho da Índia. Eu tenho uma ex-aluna daqui do Ômega mesmo, Ômega Nerúbia, ela tem um porquinho da Índia. Então, assim, a gente tem esses desejos, né, de querer ter um animalzinho, mas observe que ele, né, a personagem, ele não diz, ele sai fazendo assim, né, uma lista de animaizinhos que ele quer. Bom, aí, continuando, a história diz assim: o sítio é apenas um terreno do estado do Rio, sem maiores perspectivas imediatas, mas o garoto precisa acreditar no sítio como outras pessoas precisam acreditar no céu. O céu dele é exatamente o da festa folclórica, a bicharada toda, e ele, que nasceu no Rio e de má vontade, vive nesta cidade sem animais. Aliás, ele mesmo desmente que o Rio seja uma cidade sem bichos, possuindo o dom de descobri-los nos lugares mais inesperados. Bom, e assim continua a história. Vocês vão perceber, é bem interessante. Você vai ver o que vai acontecer com cada animalzinho que ele tenta criar em casa. Vocês vão ver o que vai acontecer nessa história. Vale a pena terminá-la, tá bom? Bom, agora para a hora da aula, né? Depois que vocês lerem, né, toda a história, você vê que eu botei aqui um recorte, a gente vai trabalhar com as questões do texto, certo? Com essa parte inicial não dá para a gente desvendar as questões, viu, gente? Bom, primeira questão, página 178, viu? Que eu não coloquei ali no slide, mas deixa eu colocar aqui, ó. Estamos aqui na página 178, tá certo? Quem é o autor da crônica, gente? Menino de cidade. Normalmente o autor aparece, às vezes tem questões que coloca logo o título, o nome do autor no início, né? Mas normalmente aparece no finalzinho, que é da referência. Não só aparece o nome do autor, mas de onde foi retirado esse texto, tá bom? Nesse caso aqui é Paulo Mendes Campos, né? Do livro Menino de Cidade, Crônicas 3, tá? A número 2, a crônica Menino de Cidade retrata o cotidiano, imagina, né? Ele fala aí sobre a questão da possibilidade dele se sentir em um lugar que ele não está, né? Porque ele está na zona urbana, mas essa vontade de estar pertinho da zona rural, né? Do que se aproxima dos bichos, né? Então ter uma vida, né? Pensar numa vida que ele não tem, na verdade.
né? Sair desse local, nem que seja na imaginação. Então, observe que eu vou revelando aí um pouquinho a história do texto, né? Ele vai muito para a imaginação, sai do momento em que ele está, do local onde ele está, não é? Então, a crônica retrata o cotidiano, gente, né? Pode-se dizer que ele vai reviver essa infância. Lembra que no início da aula eu falei assim para vocês, quantos de nós não gostaríamos de ter vários animaizinhos em casa, né? Desde papagaio, calopsita, porquinho da Índia. Então, ele vai retratar um pouquinho da infância de cada um. Quando a gente vai ficando adulto, com as responsabilidades, a falta de tempo, a gente pensa 1000 vezes antes de ter um animalzinho, que é uma responsabilidade muito grande, não é, gente? Bom, terceira questão. O que o narrador quer dizer ao se referir ao sítio como um terreno sem maiores perspectivas imediatas, né? Então, observe que ele, como ele sai para o mundo da imaginação, que é o que ele gostaria de ter e não tem naquele momento, porque ele mora na zona urbana e com todas as, eu posso dizer assim, todas as limitações de área, né? Vocês acham que, por exemplo, a gente vê hoje cada vez mais os apartamentos, as casas menores, os espaços menores. Imagine se a gente ia conseguir criar esse quantitativo de animais que ele cita logo no texto. Por isso que ele fala, né? Ele faz uma listinha dos animais, né? Mas só que quando ele vê a própria realidade da zona urbana, há uma limitação, certo, gente? Então, a terceira questão é com vocês, porque é pessoal, mas já estou dando o caminho. Na quarta é assim, o fato de o pai proibir o rinoceronte, é um animal selvagem, né, gente? Eu não sei onde é que ele ia arranjar esse rinoceronte. E não os outros bichos citados pelo menino tem um significado para a construção dos sentidos do texto. Né? Observe que ele fala, na verdade, de animais possíveis de estarem no ambiente casa. Não é? É, porque se a gente voltar para o texto, macaco, entre parênteses, né, gente? Mas o porquinho da Índia, a questão do boi aí também, né? Zona urbana. Então, mas o rinoceronte, né, a gente já vem aí com essa ideia da não possibilidade, tá certo? Bom, quinta questão. Relê este parágrafo. Vocês vão reler, né? E aí ele coloca assim, quais são os animais citados no texto? Olha, foram vários animais, né? Gato, né? Cachorro, o pinto, siri, né? Eles são mesmo encontrados pelo menino da cidade ou existem apenas na imaginação dele? Né? Ainda na quinta questão, letra A. Então, observe que nós temos aqui, se esses são encontrados, não, são encontrados, não faz parte apenas da imaginação, né? Há alguma evidência nesse trecho que deixa claro que o narrador se refere à imaginação do menino ao falar dos animais? Então, vamos lá. Quando ele coloca bem assim, aliás, ele mesmo desmente que o Rio seja uma cidade sem bichos, possuindo o dom de descobri-los nos lugares mais inesperados. Se entra na casa de alguém, desaparece ao transpor a porta, para voltar depois de 3 segundos com um gato ou um cachorro na mão. Aí não é a imaginação, né? A gente vai andando por uma rua em Copacabana, ele some e ressurge com um pinto em flor. É chegar na Barra da Tijuca e daí 5 minutos já apanhou um siri vivo. Então, observe que existe aí as possibilidades dele ter esses animais, né? Ainda na zona urbana. Na sexta questão, ele coloca na crônica, deixa eu ver aqui, até a oitava, viu, gente, na hora da aula. Então, na crônica, aparecem palavras que não são da língua portuguesa. Inclusive, se vocês observarem, né, ele vai colocando também aqui, ó, o significado de vários termos, né, ao lado. Então, ele diz, liste essas palavras e pesquisas que você não conhece. A que ela se refere? Bom, ele cita aí raça, né, se eu não me engano, é aqui a raça dos cães, ó. Esse aqui eu não sei o que é, mas o boxe, né, o Doberman, não é? São termos aí de origem que não é da língua portuguesa. Então, eu tenho aí a raça de cão, nós temos... Eu não sabia que esse mastife, nunca ouvi falar, era a raça de cão, mas o boxer e o Doberman, sim. O Lord, né, que é um nome próprio aí, o Fork,
que é garfo, né? E vocês vão buscar aqui, ó. Todas estão, inclusive, que é uma regra, né? Eles estão com a escrita diferente. Se você ver aqui, ó, o Doberman, já no finalzinho do texto aqui dessa primeira parte, da 176, ó, o Mastiff, o Box, o Doberman, observe que a escrita está diferente, para ver um destaque, né? Tem um outro aqui, ó, Fork, não sei se é Knife, né? Faz um tempinho aí que eu saí do meu curso de inglês, aí tem um outro aqui, ó, não sei como se fala. Mas enfim, aí vocês vão colocar no Google mesmo, vocês conseguem encontrar o significado. Poodle todo mundo conhece, que é raça de cão, que aparece aí, né? Bom, aí, sétima questão. Ainda faltou a letra B, não foi da sexta, gente. E ao mencionar que o garoto se confunde, fork, knife, mas não com, não me lembro, seal. Esse seal, se eu não me engano, eu acredito que tem alguma coisa com mar, com foca. Seal World, não tinha o nome de um parque aquático que tinha essa expressão, não sei se é assim que se fala. E o outro não sei. O que o narrador quer enfatizar? Na verdade, o próprio narrador, ele enfoca que o menino conhece do que ele está falando, né? Que ele, na verdade, tem o conhecimento, né, dos animais. Né? Mesmo que estejam em outro idioma, ele tem esse conhecimento. Acho que essa paixão pelos bichos, né? Quando a gente tem essa paixão por algo, normalmente a gente gosta de pesquisar, ver imagens, se aprofunda. Tá bom? Deixa eu ver, vamos até a oitava. Releia o primeiro parágrafo da página 177, gente. Então, vamos lá. Vamos reler esse primeiro parágrafo. Sua literatura é rigorosamente especializada. Livros coloridos sobre bichos. Engatinha mal e mal na leitura, mas fala com uma proficiência um pouco alarmante a respeito de répteis, né? Batrachios, etc. Filho de mãe inglesa, confunde fork e knife, mas sabe o que é seal, não sei se a expressão é essa, gente, desculpe, e o outro que eu não sei falar mesmo, walrus. Se pede um pedaço de papel é para desenhar a zebra ou a baleia. Então, vamos lá. Na letra A, explica o significado da expressão engatinha mal e mal na leitura. Né? Ou seja, quem tem dificuldades na escrita, na leitura, em compreender o que está lendo, certo? Esse engatear é de dar poucos passos, com dificuldade. O que, gente? Então, uma certa dificuldade na interpretação textual. Letra B. Identifique a habilidade na qual o menino se destaca. Isso ficou bem claro, né? Ele, na verdade, gosta da área de zoologia, né? Que é o estudo dos animais aí, né? Zoologia, com certeza, zoologia. Bom, e na oitava questão, que foi a última questão para a aula de hoje, qual foi a solução encontrada pelo menino para amenizar a falta do sítio, né? Identifique no texto o parágrafo que responde a essa questão. É justamente, gente, olhem, eu acho que eu já falei isso em sala, lá no presencial, né, no iniciozinho do ano. Quando a gente vai retirar algo do texto, a gente tem que colocar entre aspas, porque a gente vai retirar igual, certo? Então, quando vocês forem retirar esse trecho do texto, vocês vão abrir aspas, colocar informação e fechar aspas, porque é um trecho que não nos pertence, não é? Pertence aí ao próprio texto, certo? Então, quando vocês retirarem esse trechinho, dê um jeito, arranjou alguns pires, já, na verdade, no último parágrafo, vocês vão copiar esse trecho igualzinho, esse fragmento aí igualzinho, abre aspas, fecha aspas. Arranjou alguns pires sem uso e plantou sementes de feijão. O banheiro está cheio de brotos verdes tímidos, ou seja, ele adaptou o local. E a gente faz muito isso quando chega um bichinho novo em casa, não é? Eu lembro que quando eu peguei meu animalzinho, que eu retirei da rua, a primeira coisa que eu cheguei em casa foi preparar o cantinho dele, não é? Limpá-lo, enfim, a gente adapta o nosso local para receber o animalzinho. E ele vai dizendo, olha, o banheiro está cheio de brotos verdes, tímidos, e ele já sabe que possui uma fazenda. Ou seja, ele queria se sentir verdadeiramente em casa, né? Era o desejo dele. É bem interessante a crônica, gente, muito interessante. Então, na verdade, só é retirar esse trecho, abre aspas e fecha aspas, tá bom, gente? Aqui a atividade que eu passei é para vocês continuarem.
Ou não, peraí, deixa eu ver, viu? Na 184, eu passei para vocês, porque se eu não me engano, eu acabei fazendo todas as atividades desse texto, tá? Foi da primeira à oitava, então já respondi com vocês. Então, vocês vão fazer da 184 e 185, tá bom? Que vai falar sobre um poema, tem algumas questões de texto e durante o plantão vocês podem tirar dúvida, certo, gente? Até a nossa próxima aula.